Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Primeiro dia de férias para os jogadores, agora é a diretoria trabalhando no mercado. O que o Cruzeiro projeta aí em termos de contratação, de saída, todos os movimentos que devem acontecer no departamento de futebol. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, porque hoje o primeiro dia de férias para os jogadores do Cruzeiro serão 2 semanas e a programação toda estabelecida pelo Cruzeiro até o dia 26. O período de férias, a primeira parte, a outra parte será somente a partir do dia 22 de dezembro, nesse calendário maluco da CBF, e aí o Cruzeiro volta a treinar no dia 27 de junho. Isso começando a preparação para a segunda parte da temporada. Dia 27 de junho será numa sexta-feira. Aí o Cruzeiro treina na Toca da Raposa 2 até o dia 2 de julho. Dia 2 viaja para o Espírito Santo. No dia 3 tem o primeiro jogo da Vitória Cup, que vamos transmitir com imagens aqui na Samuca TV. É o duelo com o Defensa e Justiça da Argentina. Depois o Cruzeiro treina no Espírito Santo no dia 4 e no dia 5, sexta e sábado, 4 e 5 de julho. Joga no dia 6 contra o Estudiantes, os 2 jogos no estádio Kleber Andrade, e retorna no dia 6 para Belo Horizonte. A partir do dia 7, o Cruzeiro treina na Toca, se preparando para a volta do futebol aí de forma oficial. Por quê? No dia 12 ou 13 de julho, o Cruzeiro já pediu à CBF para que a partida seja no dia 13 de julho, tem o duelo contra o Grêmio e aí já volta aquele calendário maluco novamente. O Cruzeiro terá ali semana de descanso ou semana cheia, né, sem jogo no meio de semana, somente quando for ter rodada das competições da Conmebol. E aí terá um alívio e, claro, né, o Cruzeiro pensando em seguir adiante na Copa do Brasil para continuar com esse calendário aí mais bem preenchido no segundo semestre de 2025. Claro que os jogadores estão de férias, mas como disse bem o técnico Leonardo Jardim, todos os jogadores, eles terão aí uma rotina de treinos para fazer neste período. Claro que é treino mais da parte física, para que todo mundo não se desligue completamente. Futebol hoje a gente sabe como é competitivo, então o pessoal tem aí um dever de casa para fazer neste período e todo mundo ali sendo monitorado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. E claro, quem está fazendo tratamento no DM também tem uma rotina a ser seguida neste período. Mas agora mesmo o trabalho é para o Departamento de Futebol. Ontem o Leonardo Jardim, ele deixou muito claro mais uma vez aquilo que a gente vem batendo na tecla já há algum tempo, de que o Cruzeiro não vai fazer muitas movimentações nesta janela. É uma janela de correção de carências no elenco. Então, o que a gente imagina aí é que o Cruzeiro vai contratar 3, 4, estourando aí, não vejo mais movimentações além disso, em cima daquelas posições que a gente já disse. E aí é o Leonardo Jardim, com o Joaquim Pinto, que chegou para ser o novo gerente de scouting do Cruzeiro, com o Paulo Pelaipe, com o Pedro Júnior e, claro, com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF. Dentro daquele planejamento que já foi traçado, o Cruzeiro, sempre importante a gente falar isso aqui, porque direto chega pergunta aí, principalmente nas redes sociais. O Cruzeiro entende que já tem jogadores mais renomados no elenco de forma suficiente, investimentos foram feitos no início do ano, não só em aquisição de direitos econômicos, mas também com pagamento de luvas, de direito de imagem, de comissões, né? Isso tudo entra no pacote de contratação e, além disso, é um ano em que o próprio Pedro Lourenço já disse aqui na Samuca TV e no Central da Toca, o Cruzeiro, mesmo avançando aí nas competições, tendo mais premiação, tendo mais receita, o Cruzeiro calcula um aporte aí do Pedro na casa de 300, 350 milhões na temporada.
somando receita para fechar o ano bem. Então, isso é um valor muito importante e aí a diretoria trabalhando neste momento com pés no chão. Não é, e é um desejo do Leonardo Jardim, inclusive, não é porque tem o Pedro Lourenço como dono que vai sair pedindo contratações de valores astronômicos nesta janela de meio do ano. E para isso o Cruzeiro trouxe o Joaquim para ser o gerente de scouting, para que ele encontre boas opções e chegue antes de outros times para tentar contratar bons valores, gastando o menor valor possível. E o Cruzeiro trabalhando com aquele perfil. Atleta jovem, neste momento, é o que a diretoria tem como foco para reforçar o time nesta janela de meio do ano. Claro que a ideia é que, quando os trabalhos forem retomados, o Cruzeiro já tenha essas peças de reforços na Toca da Raposa 2 e também vai trabalhar com uma ou outra saída, atletas aí que devem ser sondados e até chegando proposta para jogadores nesta janela de meio do ano. Jogadores que não estão sendo aproveitados. O Cruzeiro não trabalha com nenhuma saída importante neste momento no elenco, a não ser que chegue proposta aí de valores astronômicos e irrecusáveis, mas o cenário hoje aponta que isso ainda é pouco provável de acontecer. Tá. O seguinte, não tem condição de um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, de Série A do Campeonato Brasileiro, ter sido realizado no Barradão. Você tá igual aquele ditado antigo. Você vai sentar a borracha? E não é, Vai. E não é a culpa da chuva, que eu falei isso na transmissão. A gente fica trocando ideia Sim. durante a transmissão, informação, conteúdo. Chuva é dádiva de Deus, é bênção. Chuva, a gente não está reclamando da chuva. De jeito nenhum eu falaria isso. Né? Por várias situações eu não estou reclamando da chuva. O que eu estou reclamando é que às 4h15, às 4h14, eu mando a primeira mensagem aqui para o Núcleo de Esportes da Rádio Itatiaia falando que o gramado estava todo alagado. Fizemos a matéria e qual que foi o nosso combinado? Pansieri, fica atento o tempo inteiro aí, pelo menos de meia hora, manda uma imagem, um vídeo, para a gente ir monitorando, né, a situação e atualizando o conteúdo. E assim eu fiz. Sim. Aí, por volta de 5h10, 5 e pouco, os árbitros foram a campo. E as postas estavam lá. Né? O Alex Não estava Gomes, chovendo nessa hora, tinha dado uma parada. O Alex Gomes Stefano entrou em campo, ficou olhando lá para a poça d'água, o Regazzoni, o outro auxiliar, o quarto árbitro. Aí veio 2 rapazinhos com o rodinho daquele que eu tenho lá em casa, pequenininho. Aí foram lá, gente, claro que a água não ia sair. Claro. Aí beleza, aí eu mandei as mensagens e tal, aí o Pio falou assim, parceiro, vê se vai entrar mais gente. Aí entrou mais gente. Uma turma, uns 10. Entrou uns 10. Aí eu falei, agora a água vai sair. Mas o que eles faziam? Eles jogavam água, só que o lugar estava Empoçado de barro, sabe? Não tinha como. Então, gente, me espantou muito, porque na hora que a bola rola, não tá chovendo forte, mas estava chuviscando. E aí, o árbitro, pela condição do gramado, ele poderia ter segurado o jogo, Pio. Tem um protocolo de 30 minutos, 40 minutos, enfim. Vai esperando. Você tem umas janelas para ir cumprindo até chegar um determinado momento, que aí, nesse determinado momento, o árbitro vai falar assim, agora eu tenho que decidir se tem ou não o jogo. Isso não aconteceu. E se isso não aconteceu, tá errado. E, gente, eu não tô falando nada em relação A chuva. à chuva, volto a dizer. O Cruzeiro foi prejudicado. O Vitória também foi prejudicado, porque gente, eles não jogaram futebol. Quem assiste, o torcedor foi prejudicado. Ninguém viu futebol. Ninguém viu. Foi futebol? Acho que o Mister falou assim, foi uma luta com bola. É, isso aí. Foi uma luta com bola. É você pegar os caras jogar, é um ringue aí, vamos jogar. Cara, já que a gente tá deitando o cabelo, como diz aqui. Não existe o que aconteceu. Eu voltei de Salvador com uma sensação
De que você não foi cobrir um jogo. De que eu não trabalhei no jogo. Eu não fui fazer um jogo de futebol. Eu fui fazer a canoagem lá do Isaquias, que eu tava lá em Paris pela Itatiaia, que ele ganhou o bronze pro Brasil, a mesma coisa. Agora deixa eu... É água. Agora eu vou colocar uma O questão. Bel um dia falou, joga água. O Campeonato Brasileiro... Que é isso? Qual que é o campeonato... Brincadeira. Qual que é o campeonato mais valioso do futebol brasileiro? Premier do Futebol brasileiro. futebol brasileiro é o Campeonato Brasileiro. Aí muita gente... Não, mas vocês estão esquecendo da Libertadores. Calma, Libertadores é da Conmebol. É sul-americano. Eu estou falando do campeonato mais importante do futebol E que nacional. é comercializado. E é justamente isso que eu vou te falar. Imagina um cara lá na China, lá, ó, liga a televisão lá pra assistir o campeonato. Porque tem gente Brasileiro que faz isso. tem, ué. Tem gente que consegue assistir o campeonato. Qualquer lugar, vamos supor, o campeonato foi vendido, seja pra onde for. Tem lá o pessoal lá no Sistema Globo Internacional Sim. assistindo o jogo, né? Liga e vê uma cena daqui, dessa daí, ó. Que o pessoal tá colocando aí pra gente aí. Como é que tem jogo aí? Não tem jogo. É polo aquático, é maratona aquática, é Isaquias Queiroz na canoagem, no C1000. Ô, gente, isso é não não existe. respeitar, eu Não. vou ser muito sincero. Isso é não respeitar a grandeza do futebol brasileiro. E dos dois clubes que estavam Sim, em campo. Porque eu não claro. tô falando aqui defendendo Cruzeiro, não, gente. Tô falando em nome de Cruzeiro e Vitória. Ah, mas o Vitória tá acostumado. Lógico que não tá acostumado, gente. Bahia. Ninguém tá acostumado com aquela água toda, Deixa eu te não. falar. Pelo amor de Deus, O não gramado- tem noção. o gramado não deu conta. A gente estava conversando antes do jogo começar e você falava, ó, a chuva deu uma maneirada. Falei, Pance, mas eu tô aqui no site do Clima Tempo, que é um instituto Sim, super conceituado de meteorologia. Vai aumentar a chuva entre 6 e 10 da noite. Não deu outra. o que aconteceu? Eu vou te A falar, água Pio, caiu com força. às 19 horas, quando o juiz apitou, já tinha rolado a pancada mais forte, que foi essa por volta de 18h05. A gente tinha acabado de fazer a abertura da jornada esportiva. E durante o jogo, nós relatávamos, e o nosso som ambiente, você só viu isso, bum, 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 era o barulho do pingo de chuva, gente. Então, olha só. Como é que era? Bum, 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 bum. Olha só, o que acontece? O Cruzeiro foi prejudicado tecnicamente, o Vitória foi prejudicado tecnicamente, o Vitória perdeu um jogador. Aí a questão do Eduardo e a falta que aconteceu e a expulsão, eu não estou entrando nesse mérito, A falta foi um pouco mais forte, sim. Sem querer também é falta. Sem querer também é A falta. gente já falou disso outras Não vezes. foi com a intenção, a gente Isso, conhece o Eduardo. O Eduardo é um cara gente boa pra caramba, sério. Todo mundo sabe, né? Até relatei no fim do jogo uma informação do nosso companheiro, né, o Luiz Henrique Campos. Eu falei que ele tinha visto, eu ainda estava me deslocando, que ele viu o Eduardo conversando com o Jamerson. Olha, Sim, uma fica videochamada, bem, teleconferência. fica bem, vai dar tudo certo, tô com você, qualquer coisa tô aqui. Né? Isso mostra a grandeza que tem o Eduardo. Errou ali numa jogada, mas não foi com maldade. não O fez que eu por estou querer, dizendo, Paz. não foi por querer. Não foi. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: CBF, Tem culpa nesse lance você também. tem culpa nisso. Tem. Ah, mas os clubes têm que fazer pressão. Se você tem um diretor de competição que está lá para isso, ele é remunerado para isso, o que você estava fazendo às 19 horas da noite? Ó, se o... Brincadeira. O árbitro, na minha opinião, errou. Errou também. O árbitro errou. Porque O ele delegado que da passa o partida feedback. errou. Errou O também. delegado da partida errou. Se os clubes não pressionaram, eles também erraram. Isso é verdade. Eu acho, Pio, o seguinte, é porque o clube ele pode pressionar, mas aí, vamos ser sinceros, os dois clubes, eles foram Não, prejudicados. claro que foram. Você acha que o presidente aqui, do Vitória não, acha não, que estava não. bom para ele? Não Acho falei, que não. não falei que não foram prejudicados. Foram e muito. O Cruzeiro foi prejudicado. O estilo de jogo do Cruzeiro não é natação e não é curling. Eu conversava com o Cruzeiro é Renato. time de toque de O toque de Renato bola. foi scout do Cruzeiro. Hoje ele tá no Bahia. Eu voltei no voo com ele, inclusive. Falei, Renato, que coisa, ele tá no Bahia. Falei, Renato, que coisa aquele jogo ontem, hein, Pance? Ele falou assim, Renato, ele falou assim, Pance, eu fui até por curiosidade olhar, o jogo teve 100 e poucos passes. Isso não tem jogo. Isso é jogo, gente? Não é jogo. Isso é jogo? Claro que não é jogo. Ainda mais o Cruzeiro, que é um time que troca muito mais passes do que isso. Infiltração. Não. Assim, Sabe? Não dá. 0x0, terminar 0x0, foi lucro pros dois lados.
A única coisa triste foi o que aconteceu com o Jamerson, né? Isso aí é a tristeza máxima. O jogador quebrou E você o vê que tornozelo. todo Eu já mundo- quebrei o tornozelo. Ô, Pio, vou te falar uma coisa. Isso mostra que muita gente é o que está faltando, acho que na sociedade. Os jogadores todos ficaram muito Consternados, abalados. sim. Todos. Sim. Doutor Thiago Daniel prestando apoio também ao departamento médico do Vitória. A gente manda solidariedade ao jogador. O pai dele tem uma cena muito forte. Gravaram o pai dele nas arquibancadas lá do Barradão. O pai dele em prantos, chorando porque o filho estava machucado. E foi grave. Quebrou o tornozelo. Assim, eu não tive uma fratura igual a dele, mas eu fraturei o tornozelo, eu fiquei quase 150 dias imobilizado. É claro que o tratamento de um jogador é diferente de uma pessoa normal. Lógico. Né? Eles têm um acompanhamento, mas ele vai ficar pelo menos 4 a 6 meses parado. Você tá entendendo? E aí, ô CBF, por você irresponsabilidade, também tem culpa disso. Por irresponsabilidade de liberarem um gramado daquele estado. E não me venha, pra jogar com esse papo de olha, não tinha data. Por que não tinha data? Gente, Tá nós aí, estamos vai no ficar mês de junho. parado, Nós estamos no mês de junho. Junho. Não vai. O Flamengo tá jogando? Faz o jogo hoje. O Fluminense tá jogando? Lá, tá chovendo. Quando eu saí de manhã tava. Agora eu não sei. Espera, uma semana. Beleza, os caras estão de férias. Ok, mas dá-se um jeito. Ô, Pio, quando retomar o campeonato, arranja um jeito. Deixa eu te contar uma coisa. O Grêmio, o Fluminense tá jogando? O Botafogo tá jogando? O Flamengo tá jogando? Palmeiras. Não? Palmeiras tá jogando? Não estão jogando. Eles vão ter que jogar isso em outra data. Eles vão ter que jogar em outra data. Por que o Cruzeiro e o Vitória não poderiam jogar em outra data? Ô, Pance, não tem justificativa. Isso aí foi pra mim um erro crasso da CBF. Espero que não aconteça com mais nenhum outro clube, porque o Campeonato Brasileiro ele tem um valor. O futebol brasileiro precisa ser valorizado e os clubes, acima de tudo, também respeitados. E os 6 mil que estavam lá... tomando uma água danada, chuva danada, chuva forte. Tinham que ser respeitados. É isso que eu falei, o torcedor merece respeito. Né? Então fica aqui o desabafo e essa avaliação de que o jogo não deveria ter acontecido. Vambora, Pans? Vambora. Jogadores de férias, né? Jogadores de férias voltam aos trabalhos dia 13 27. até o dia 26 de férias, dia 27 todo mundo se reapresenta. Tem a Vitória Cup. Dia 3 o Cruzeiro joga contra o Defensa e Justiça, e dia 6 contra o Estudiantes. Lá no Espírito Santo, estádio Kleber Andrade, Cariacica, na Grande Vitória. Você quer mandar abraço, né, Pans? Eu quero. Alexandre Simões, que não é o nosso... Professor? Não é o nosso coordenador de esportes. Vocês são fera. Obrigado pelo carinho. Francisco Lourenço, esse TT joga muita bola. Foi que a gente falou do TT, né? Sim. Que houve aquela sondagem. Francisco Lourenço. O 2A Guimarães. Vocês são muito competentes. Obrigado. Cruzeiro Coleções. Vocês são os responsáveis por eu ainda assistir os conteúdos. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. O Wilson Pereira, legal reportagem. Walter Tião, top. Manda um salve, Tatiana. O Nicolas Kaique. Um salve aí pro Nicolas Kaique. Junto. Tem mais aí. Mais um aí pra gente. Tem nome de Latera. Tem nome de 2 jogadores do Cruzeiro. Kaique Quente e Kaique Bruno. Não, Nicolas Pontes, Kaique Quente, Kaique Bruno. Fez uma mistura boa aí. Renato Barbosa Neves. Qual a relevância dessa notícia? O Cruzeiro não fez proposta. O cara não quer sair. Cada uma. Ô, Renato, peraí, eu deixei você por último, só para te responder, porque eu acho que é importante, né? A pergunta dele é justamente o que nós explicamos no vídeo. Talvez você não tenha prestado atenção na hora que a gente falou, que isso mostra o perfil do atleta que o Cruzeiro quer. É isso. É só trazer uma sondagem, uma possibilidade. Em hora nenhuma nós falamos que o atleta não queria, até porque é o clube que não libera. O clube não quer liberar, né? O time grego acha que o TT é um grande jogador. Mas obrigado pelo carinho, pela sua participação e pelo seu questionamento de forma saudável e democrática. Um beijo para todo mundo. Mandou bem, Pance. Vamos embora? Hoje o vídeo é em nome de Mercantil do Brasil, você já sabe, no Banco Mercantil, a nossa tecnologia que se adapta a você e a sua experiência nos inspira. Um abraço, tamo junto. Aquele final de semana na paz e na tranquilidade. Vai faltar o Cruzeiro em campo. Já estou com saudade. Valeu, galera. Dia 3 de julho tem Cruzeiro em campo. Na terra da muqueca.
Nossa, coisa boa. Panela de... Você lembra o que ele falou? Ferro. Não. Barro. Pedra. Panela Pedra. de pedra. Pedra. Panela de pedra. Valeu, Comi galera. muqueca lá em abraço. Salvador. Coisa boa. Comi muqueca lá em Salvador. Muqueca não, você comeu peixada. Não, muqueca. Peixada. Com Dendê. muito dendê. É, mas aí é por isso que eu tô falando. Muito boa. Muqueca é capixaba. O resto é peixada. Lá no Largo da Mariquita. Um abraço pra Rio todo mundo. Vermelho. Tá aí O a homem- dica pra você. o É uma homem dica de disparou. culinária também. Então o homem disparou. Tchau, gente. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!